Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso Camaroso, que eu batizei de Amadeus, beleza família? Ama a Deus, é o nome do carro, então seja bem-vindo a Amadeus. E é o seguinte, hoje a gente vai falar de um tema que já virou teoria da conspiração, que as pessoas que propagavam essa ideia já foram praticamente banidas das redes sociais, tiveram seus canais deletados, o maior deles, Alex Jones. Mas não era só Alex Jones, várias pessoas haviam percebido, inclusive pessoas da área da saúde, pessoas da área científica. Eles estranhavam a quantidade de química que tem os nossos alimentos, principalmente os industriais. Até a nossa água eles colocam flúor, e como os nossos vídeos mais antigos mostravam, inclusive especialistas falando sobre isso, aquilo ali se via também como um calmante para as pessoas. Eles diziam que tudo isso era besteira, era conspiração, porque tinha um benefício esse de cuidar dos dentes das pessoas, deixar mais branquinho. Só que muitos dentistas discordam disso. Enfim, fica sempre o que eles dizem, porque nós não temos dinheiro para patrocinar aqui pesquisas por 5 ou 10 anos para provar alguma coisa. Essa exigência absurda já é feita justamente para que nenhum profissional autônomo, por mais bem de vida que ele seja, consiga fazer. Você imagina, você colocar 5, 10, depois 20 mil pessoas em teste e bancar por 5, 10 anos do seu bolso, somente para fazer um bem às pessoas, para comprovar alguma coisa, ninguém vai fazer. Então hoje você só consegue provar cientificamente se algum laboratório estiver por trás de você, se alguma empresa dos Rockefeller estiver por trás de você. Então eles não vão patrocinar nada que vá contra o lucro deles, que vá contra o que eles estão interessados. E por que eu estou falando disso, meus irmãos? Porque há muito tempo nós começamos a perceber isso, na água, química nos alimentos, agrotóxico nas verduras, frutas dos mais variados tipos, e isso, além de não ser saudável para as pessoas, nós perguntávamos se isso também não era o responsável pelas pessoas estar tão quietas, vendo as coisas absurdas acontecer e com a cara para cima. Ainda mais quando a gente também lembra dos rastros químicos, né, os famosos chemtrails. Também foi classificado como teoria da conspiração. Eles diziam que aquilo nada mais era do que os próprios motores dos aviões quentes, que aí quando passava pelas nuvens mais frias deixava aquele rastro. Mas só que esse rastro, né, algumas pessoas têm um mau costume de observar, principalmente os profissionais da área. Eles começaram a observar que quando é de fato uma trilha condensada, causada pelo atrito do motor quente com ar frio, ele costuma se dispersar rapidamente. Mas os chemtrails, os rastros químicos, eles são diferentes. Eles se dispersam, eles aumentam e viram como umas nuvens. E ninguém sabe bem o que é aquilo. Só sabe que chega alguém pagando, equipa aquelas coisas no avião e paga aos pilotos para que eles passem horas despejando aquilo no ar. Com o tempo, há uns 2 anos atrás, a Skol usou essa tecnologia, que era tida como conspiração, dessa vez para afastar as chuvas. Eles não queriam que tivesse chuva no carnaval, nos grandes centros carnavalescos. Então usaram essa tecnologia, fizeram propaganda, inclusive essa teoria conspiratória, que acabou se tornando realidade. Então, se essa era a realidade, quantas mais podem ser? O fato é que entre nós, né, você que viaja demais, meus irmãos, você que pensa que ficção científica é realidade, você e eu, nós pensávamos que isso tinha um propósito, tinha um objetivo, e não era outro a não ser emburrecer as pessoas, deixar uma sociedade cada vez mais fraca, medrosa e, acima de tudo, burra. Então eu quero que você veja junto comigo, enquanto a gente dá esse rolê aqui, um especialista falando exatamente isso, que eles querem uma sociedade burra. Vamos ver esse louco falando e ver se você concorda em alguma coisa. Vamos ver juntos aqui. De desenvolvermos uma sociedade com todas essas toxinas que sabemos que afetam a função cerebral, estamos falando de uma sociedade que não apenas tem muito mais pessoas com QI baixo, estamos falando de uma sociedade com muito menos pessoas com QI alto. Houve um emburrecimento químico da sociedade. Isso os deixa dependentes do governo, porque eles não conseguem de fato se superar. Temos essas pessoas de QI mais baixo que são totalmente dependentes. E então nós temos essa massa de gente que vai acreditar em qualquer coisa que lhes é contado. Porque eles não conseguem realmente pensar direito. E é isso que eles querem. Porque eles insistem tanto e gastam centenas de bilhões de dólares em propaganda mental para emburrecer a sociedade. Para emburrecer a sociedade. Para emburrecer a sociedade. Meus queridos irmãos, a coisa é tão séria que eu acho que não precisa nem a gente falar aqui que a população está emburrecida, porque de fato está. Às vezes nós mesmos, despertos, né, nos pegamos nos considerando mais inteligentes, mais preparados do que os nossos pais, os nossos avós. Mas na verdade essa é uma grande mentira, meus irmãos. Como o próprio especialista disse, as pessoas estão de fato ficando mais burras.
e sendo incentivadas a aprender coisas que não são essenciais para a nossa sobrevivência. Quando a gente está no meio do mundo, quando a gente está no meio da natureza, a gente vê o que realmente é necessário: água, comida. E você vê o jovem de hoje cada vez mais leigo nesses assuntos, cada vez com mais medo da natureza. A maioria de nós não sabe a época de plantar um feijão, época de plantar uma fruta, seja ela qual for. A maioria de nós acha água onde não tem um rio uma coisa e quase que impossível. É claro que tem hoje os canais especializados nisso, demonstrando como fazer, tentando conscientizar as pessoas, mas você vê que, no geral, a ideia do sistema é realmente emburrecer as pessoas. O netinho chega ali na avó e fica brincando, fica rindo quando vê que o avô, a avó não sabe mexer bem no celular, no WhatsApp, etc. Mas apertar botões, meus irmãos, não é tudo, e as pessoas só estão aprendendo nisso. Eu creio que isso é proposital. Eu creio que eles querem chegar em um ponto onde a cultivação de alimentos, o fornecimento de água, todas essas coisas que de fato são essenciais para a nossa vida, vai ficar na mão de grandes grupos financeiros, meus irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Davi, essa é a sua ideia de futuro? Na minha humilde opinião meus irmãos. Porque a gente vê isso claramente nas pessoas. Eu acredito que o encarecimento de terras, você vê como é difícil hoje você ter a sua casa, um terreno, um sítio. E antigamente era justamente o contrário, era barato. E por que essa mudança toda? Por que esse encarecimento todo? Para que as pessoas não tenham condições de comprar. E as pessoas não tendo condições de comprar, quem compra são grandes empresas, grandes grupos financeiros. E é esses grupos que vão tomar conta literalmente dessas coisas para nós. Agora, você sabe que quem controla a água, nas palavras deles mesmos, de grandes empresários que nós já mostramos aqui, quem controla a água, controla a vida. Quem controla a comida, controla a vida. Não demora muito e as pessoas começam a perceber, meus irmãos, que toda essa tecnologia que nós temos hoje como essencial, né? Eu até me assombrava quando dizia, isso aí é serviço essencial. Por exemplo, o telefone hoje ele é tido como um serviço essencial. Mas vamos olhar o peso dessa palavra. Essencial quer dizer que é essencial para a nossa vida. Será que será que você vamos deixar de viver se não tivermos um celular? Porque a palavra representa isso, é essencial para a sua vida. E o pior, meus irmãos, é que mesmo nós despertos, cada vez nos chocamos menos com isso e até concordamos. A verdade é essa. Quem quer ficar sem celular? Quem quer ficar sem acesso à informação? Então, a tecnologia em si, como eu já disse em outro vídeo, ela não é ruim, meus irmãos. É como o futebol. O futebol é ruim? Não. É um jogo onde você se exercita, é um jogo onde você desenvolve o espírito de equipe, vai ao seu limite, é extremamente divertido, prazeroso, até você perdendo ainda é bom. Agora, quando é que o futebol passa a ser ruim? Quando ele começa a te alienar, quando você faz disso a sua vida. Então, da mesma forma, é qualquer tecnologia, qualquer objeto. Se você coloca ele como a principal coisa da sua vida, seja o que for, é ruim, é negativo para você. Eu sempre fico pensando nisso, meus irmãos, e quando chega final de ano eu penso ainda mais. Porque a sociedade está mudando de uma forma muito rápida, que às vezes não dá nem tempo da gente perceber essa mudança. Quando você olha para trás, é que você vê que as coisas realmente mudaram demais. Nem parece o mundo que a gente nasceu, parece outra coisa. Para finalizar, meus irmãos, se a gente levar em consideração tudo que a gente já pesquisou sobre esses alimentos, sobre como o nosso ar está sendo poluído, nossa água, toda essa comida com essa química toda, se a gente começar a levar em consideração isso e ver, comparar com o emburrecimento das pessoas, meus irmãos, dá no mínimo para virar um conspirador. Porque a passividade do nosso povo, principalmente aqui no Brasil, com os mesmos políticos, cada vez situações mais arbitrárias, cada vez situações mais difíceis, colocando literalmente a corda na cabeça do povo, e esse povo continua de braços cruzados, meus irmãos, eu acho que no mínimo a gente deveria ouvir essas teorias com mais carinho, prestar um pouco mais de atenção e cobrar deles, pelo menos nós que estamos despertos, porque a maioria parece dormir, meus irmãos, parece de fato estar preso numa Matrix. Eu não quero me alongar muito, quero fazer um vídeo curto aqui, até porque esse é o segundo vídeo de hoje, mas, meus irmãos, preste muita atenção no que está acontecendo num cenário global, tá certo? O que está sendo obrigatório no cenário global, não posso falar mais do que isso. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, mas agradeço demais você que me acompanhou. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Deixa a tua opinião. Lembra que a gente tem os 2 produtos lá na Hotmart. Você comprando um ou outro participa do sorteio gratuito do Astra. Se não quiser o carro, pode optar pelo dinheiro, tá certo? Tá aí, link na descrição. Você compra na maior segurança. E a gente vai ficando por aqui.
Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!